Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através dos seus moradores. Nosso convidado de hoje é o contador e funcionário público aposentado, senhor Nilton Silva da Cunha, mais conhecido como Bilo. Senhor Nilton, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, doutor. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês, contando a história dessa cidade que progrediu tanto. Eu gostaria que o senhor começasse falando por que o senhor escolheu Foz do Iguaçu para viver. Na verdade, a escolha foi por causa dos pais. Eu fui criado com meus avós em Catanduvas, sou natural de lá, registrado em Guaraniaçu, porque não era comarca, então onde eu nasci. E meus pais saíram para o norte e eu fiquei com meus avós. Sim. Nos anos 50, meus pais foram até Catanduvas e me convidaram para vir para Foz do Iguaçu. O nome dos seus pais? Meu pai chama Senobelino da Cunha e minha mãe Ercília da Cunha. Sim. E eu aceitei o convite porque, segundo ele não duraria muito. E realmente isso ocorreu. Eu vim para ficar com a família e junto com os irmãos mais novos. Ele tinha algum problema de saúde? Sim, ele faleceu com 43 anos. Sim. De problema cardíaco. Sim, você veio para Foz do Iguaçu em 54, então por esse motivo. Exatamente, eu cheguei em 19 de abril de 54. Sim, e como você ingressou na prefeitura? Não, na realidade tem um histórico antes. Eu comecei trabalhando após o meu pai falecer, eu trabalhei como borracheiro. Sim. Eu trabalhei como discotecário, fiz programa na Rádio Cultura da época. Na Rádio Cultura? Um programa chamado Ritmos para a Juventude. Sim. Trabalhei no Bamerindos e daí veio o convite para jogar futebol, porque eu era boleiro na época, jogava no ABC e fui convidado para fundar o Municipal Esporte Clube, do qual fiz parte 2 anos e fomos bicampeões. E quem era o prefeito nessa época? Eu entrei aí na época na gestão Osiris Santos. Sim. E o Osiris tinha interesse em investir no esporte? Na realidade, como que foi isso? Não sei se ele tinha interesse em investir, só sei que a euforia foi grande em criar um novo time de futebol, porque existiam Flamengo e ABC e outros pequenos times. Aí criaram o Municipal com o respaldo da prefeitura. Na realidade... Vocês criaram um time de futebol municipal? Municipal Esporte Clube é o nome do time. E durou quanto tempo esse... Teve sucesso? Teve sucesso. A lembrança que eu tenho é que nós somos bicampeões e o time foi extinto. Bicampeão municipal. Local? Municipal. Mas era um torneio local? É campeonato municipal. Campeonato municipal. Amador municipal. Exato. E foi extinto por quê? Olha, na verdade, eu não sei o motivo exato por quê, porque eu também era jovem, estava começando, tanto que eu quis sair em seguida e voltar para o esporte, e não queria ficar na prefeitura. Aí tive o convite para eu ter a liberdade de treinar nas terças e quintas e voltar a jogar futebol. Daí eu fui para o ABC, mas continuar trabalhando na prefeitura. Certo. E eu aceitei o convite para trabalhar e fiquei. Sim, aí na prefeitura você, acabando essa fase de esportes, você ficou trabalhando em que função? Olha, eu trabalhei desde a minha origem, sempre na Secretaria da Fazenda. Comecei como arquivista. Começou como arquivista, mas todos os trabalhos que você exerceu foi dentro da Secretaria? Dentro da Secretaria da Fazenda. Que tipos de trabalho você exerceu ali? Bom, eu cuidava do cadastro técnico, cuidava da parte de expedição de alvarás de licença, eu trabalhei em tributos, lançava realmente os tributos, essa era a parte que eu cuidava, fui chefe da divisão de fiscalização por um longo período. Exerci o cargo de direção, como de patrimônio, diretor de patrimônio na gestão do VADES, ele criou esse departamento que não existia, para resgatar os imóveis do município, os que eram doados, e o que ainda pertencia ao município. Sim. Você passou por uma fase, durante toda essa fase que você trabalhou na prefeitura, foram 35 anos, você passou por 16 prefeitos. Foi isso? Aproximadamente 16 Aproximadamente. Sim. E antes, o primeiro prefeito eleito pelo povo foi Osiris Santos e foi a época em que você entrou na prefeitura. Que eu ingressei na gestão dele. Antes disso, eram interventores que eram nomeados pelo governo por aqui ser fronteira. Exatamente.
E entre todos esses prefeitos que você passou, teve algum que se destacou para você? Algum que você achou que esse prefeito foi o melhor de todos, alguma coisa assim, que você tenha pensado dessa maneira, que melhorou bastante o município? Qual foi o melhor prefeito na tua análise durante todo esse período que você esteve lá? Você poderia avaliar? É complicado. Na verdade, você fazer uma análise, um retrospecto de tudo isso aí e identificar realmente o melhor de todos é bem difícil. Eu gostei da gestão do Clóvis, ficou bastante tempo, 9, 10 anos. Ele realmente deu origem a esses investimentos grandes dos anéis viários que tem Mas o hoje. Clóvis Cunha Viana, ele era coronel, ele era interventor também. Interventor. Sim. Mas realmente ele investiu bastante com recursos de fora. Recursos da União. Que até, não sei se até hoje ainda terminaram de pagar. Mas realmente foi um investimento, foi alto nessa época. E outros prefeitos, todos que entraram lá, foi com o intuito de ajudar o município. Alguns por problemas financeiros, na época não existia Itaipu, não tinha royalties nem ICMS da energia, então os recursos eram escassos. Sim. Com bastante dificuldade, alguns prefeitos se esforçaram, se esmeraram o máximo para melhorar a cidade, que é hoje o que nós vemos. Claro, então na tua concepção todos fizeram o máximo. Ao máximo. Sim, mas existe algum... Dentro dos recursos deles, né, evidentemente. Algum na tua ideia foi o pior prefeito? Você se poderia colocar, não vamos dizer o pior, mas o que não atingiu, vamos dizer, uma meta que era esperada pelo público? De nome é difícil, Heitor. Acontece o seguinte, que na época, quando era nomeado algum prefeito, talvez ele tivesse a boa intenção de vir administrar o município da melhor maneira, só que ele era resgatado em seguida. Tinha mandato que não durava 2 anos. Sim. É impossível de se planejar alguma coisa para uma cidade. Em 2 anos, né? É muito difícil. Muito difícil. É verdade. Na gestão do Osiris Santos, parece que houve uma campanha de desestabilização da administração dele, por parte de vereadores que fizeram uma campanha justamente para que a população não pagasse impostos. Você lembra-se disso? Houve um comentário, na realidade, na época, mas a gente não teve acesso e nem... Não sei se foi concreto ou não, mas que teve algo parecido com isso, sim. Sim, mas você não se lembra de detalhes? Não lembro de detalhes porque eu recém tinha ingressado na prefeitura. Então era novo na área, não tinha acesso a nada e não passava informação não. Mas que houve comentário a respeito disso, sim. Sim, havia interesse de desestabilização. Que os contribuintes não recolhessem os seus tributos, eu não sei o motivo. Sim, e que nem você falou, Osiris Santos fez uma boa gestão, né? Isso. Essa parte que você trabalhou, essa época que você trabalhou no patrimônio da prefeitura, se eu não me engano, alguns prefeitos não entravam e não sabiam o que a prefeitura tinha. Vocês fizeram um resgate desse acervo, de todo esse material? Chegou a trabalhar nisso? Sim, na verdade, isso foi na gestão de intervenção que era o prefeito Vades. O Vades? O Vades chegou, criou o Departamento de Patrimônio e me chamou se eu assumiria essa responsabilidade de resgatar o acervo do município. Sim. Tanto de imóveis como móveis, que a prefeitura realmente não sabia o que tinha. Sim. E eu peguei essa incumbência e tive um prazo curto, 17 meses para deixar funcionando esse departamento. E eu realizei o pedido dele e me satisfez também participar dessa. Você conseguiu fazer esse levantamento geral de tudo que tinha, que precisava, né? Estava com problemas de muitos prefeitos não saberem, né, o que existia ali no momento. É verdade, Heitor. Em curto prazo. Mas, se não me engano, esse setor, alguns prefeitos mantêm e outros tiram. Por que acontece isso? É difícil você analisar o que pensa realmente uma administração. O patrimônio é de suma importância para o município. Saber o que ele realmente tem disponível, se alguém realmente, alguma entidade, ou se para as próprias entidades do município, se fazer uma creche, fazer uma escola, o município tem que saber todas as áreas dele.
Apesar de que hoje a grande maioria das áreas são invadidas. Sim. Mas na época não tinha muita invasão de área. Tinha imóveis que eram doados e ninguém construía. E o município tinha, por lei, o direito de resgatar essa área de volta. Isso eu fiz. Fui a fundo, andei no registro de imóveis, pesquisei tudo e coloquei o patrimônio realmente... Você chegou a trabalhar e resgatar algumas áreas ainda? Sim, com certeza. Você lembra de alguma área importante? Porque a Foz do Iguaçu já é conhecida, né, pela grande quantidade de invasões. Na verdade, Heitor, áreas, em todos os loteamentos tinha áreas do município como reservas técnicas, Sim. que eram essas que eram para ser doadas para se construir algum órgão, alguma associação, mas que na verdade passou o tempo, que era 2 anos, para construir ou ser resgatado. O município Sim. não resgatava, ninguém não sabia de quem era, porque faziam a lei, doava para um, pegava de volta, doava para outro e ninguém construía. E Sim. o município daí realmente nessa gestão foi resgatado. Alguns imóveis as leis foram canceladas e esses imóveis voltaram ao poder do município, para serem doados posteriormente. Sim, eu vou pedir o intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta, hoje entrevistando o funcionário público aposentado, o senhor Nilton Silva da Cunha, mais conhecido como Bilo. Senhor Nilton, por que o apelido Bilo? O apelido Bilo é a origem. Meu pai chamava Bilo, passa no Belina, não tem muita coisa a ver, mas e aí a família toda, nós somos 7 irmãos, e a grande maioria tem o mesmo apelido dele. Transmitiram de pai para filho, continuou Bilo. E de irmão para irmão também. Mas é uma origem assim... Eu desconheço a origem, Heitor, Não é italiano, nada? Não, na família tem italiano e tem espanhol também. Sim. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o patrimônio da prefeitura. Você estava falando sobre os imóveis, O resgate dos imóveis. Com relação aos móveis da prefeitura, isso está tudo hoje já escriturado? Tem-se aquelas famosas plaquetas de identificação? Como que é feito isso? Até os grampeadores recebem as plaquetas? Não, esse tipo de... não. Eles simplesmente estão catalogados todos. Sim. Você tem um arquivo hoje, mas hoje com o sistema de informática é bem mais fácil. Uhum. Nós resgatamos na época realmente os móveis da prefeitura, até móveis doados existiam, ou certo. cedidos, mas a prefeitura não sabia. Nós tivemos que ir atrás de documentos, notas, levantar. E levantamos daí todas as escolas municipais, para ver o que realmente tinha e o que era necessário. E o que não era desnecessário, que não era mais útil para o município. Foi resgatado realmente tudo isso aí. Um levantamento que durou, além desses 2 anos que eu fiquei no patrimônio, outros que entraram lá continuaram fazendo esse levantamento porque foi bastante extenso. Qual o nome dos prefeitos que você lembra que durante esse período? Alguns prefeitos assim? Alguns prefeitos. Desde Bom, que você entrou na prefeitura. O Osiris Santos, depois eu lembro do Clóvis Cunha Viana, do coronel José Carlos Toledo, lembro do coronel Sabino. Esse Toledo ficou pouco tempo na... Pouco tempo. Se não me falha a memória, foi no ano 70. 71 ficou ele. Depois teve o Tércio, que ficou nesse intervalo. Sim. Teve o Vades, teve o Percy Lima, que também ficou alguns meses, também sempre nos intervalos. E Sim. depois teve... E aí normal, daí veio já os eleitos. Você passou também pela gestão do Dajó. Passei do Brandino 2 vezes. Sim. E depois pelo Álvaro Nilma também, foi prefeito, certo. Também trabalhei com ele. E saí na gestão do Dajó. Saiu na gestão do Dajó. Sim. E você lembra como os funcionários viam a aceitação do prefeito Dajó? Esse período que muita gente reclamava que foi um período de inoperância para Foz do Iguaçu, apesar que eles falaram que fizeram muita coisa por Foz. Na verdade, a expectativa do funcionário, quando há mudança da administração, é uma incógnita e você ouve de tudo um pouco. Sim. A torcida é para que venha alguém realmente que não tenha perseguição. É o primeiro passo, que se pensa nisso. Quando chega um novo prefeito... O impacto é esse. Todo mundo fica preocupado em saber, será que eu fico ou saio? A não ser funcionários de carreira. Mesmo assim, funcionários de carreira, eles às vezes são transferidos para outros setores. Sim.
Comigo ocorreu isso. Apesar de não ser da minha vontade, eu estava em uma área que eu dominava bem, porque eu fiz vários cursos de tributos, eu fui especialista em legislação tributária, fiz um curso no país todo, mas se alguém quisesse me mudar, afastar por problemas políticos, eu tinha que aceitar. E você conhece casos de afastamento por problemas políticos dentro da prefeitura? Algum prefeito que tenha perseguido funcionário, coisas assim? Já que nós estamos falando, já que você teve bastante tempo de casa, você passou praticamente metade da tua vida na prefeitura. Então, na verdade, eu gostaria de falar de mim. Sim. Eu passei por essa situação. Você também teve? Tive alguns problemas, mas... Sim. E, na verdade, quando eu tive alguns problemas, o próprio prefeito que me colocou, me resgatou de volta. Sim. Porque sabia da minha integridade, sabia do meu conhecimento. Sim. E prezo ainda mais a minha honestidade, que jamais participei de algo ilegal. Claro. E isso não ia admitir no meu trabalho, nem que fosse afastado. Sim. Sempre primei por isso, em primeiro lugar, a honestidade no serviço público. Então houve uma certa perseguição para o seu lado, mas depois foi resgatado isso, foi deixado de lado. Não, na verdade, depois eu fiquei amigo de alguns que às vezes tentaram me prejudicar, me afastando, mas viram que não tinha nada que me desabonasse. Sim. O meu interesse era trabalhar em prol do município, ajudar o munícipe, que eu sempre atendi. E creio que bem, porque hoje eu tenho um vasto campo de amizades, onde eu vou ser bem recebido e conhecido no município e até fora. Sim. Nós começamos falando sobre seu ingresso devido a teu interesse pelos esportes. Você chegou a praticar outros esportes depois? Sim, ao longo da minha carreira de funcionário público, eu jogando futebol, joguei 10 anos pelo ABC. Aí criou-se o futebol de salão. Eu joguei pela seleção do município, na época. Joguei também pela Secretaria de Fazenda, os times jogavam muito tempo futebol de salão. E eu, após uns 10 anos a mais, eu já senti que estava na hora de parar, encerrar a carreira. Pendurar a chuteira? Pendurar a chuteira, como falam. Na verdade é que eu tinha algumas qualidades. O pessoal conhece bem, sabe quem fui no passado. Sim. Eu daí parei e daí fui praticar outro esporte. Desde 90 que eu pratico sinuca. Desde 90 que se pratica sinuca. Já vamos falar sobre sinuca. Eu gostaria que o Ravi mostrasse aqui uma foto que você trouxe. Essa foto é bem antiga. É dos anos 60. Dos anos 60, né? Eu gostaria que você identificasse as pessoas que estão aqui. Onde você está nessa foto também? Sim, Heitor. Esse aqui sou eu. Aqui tem alguns conhecidos e amigos que eram inimigos de futebol, mas depois que mudaram de time. Que time que é? Esse aqui é o ABC Futebol Clube. ABC. Isso. Aqui nós temos o Irineu Basso. Irineu Basso. Irineu Basso. Mota Careca. Sim. O Fiala. O Vitório Basso, que hoje é falecido, é irmão do Irineu. Doutor Chiquinho, Francisco Freire. Esse aqui, se não me falha memória, é o Tito Martins, parece que é senador no Paraguai. Carlos Luiz Sanves. Carlos Luiz Sanves. Cartorário. Sim. Esse aqui é o Tibiriçá, que também é falecido hoje. Sim. Esses são alguns dos... Alguns que você lembra o nome, né? Exatamente. Tá. Você disse que depois você partiu para sinuca. E poderia falar sobre a sua repercussão nesse esporte e como que foi tratado em Foz do Iguaçu? Perfeitamente. Então, eu tenho a satisfação de dizer que realmente eu resgatei a sinuca em Foz. Não existia a sinuca praticamente, que o pessoal confunde a sinuca com bola 8. Sinuca é jogado com as bolas só com cores, são 7. Sim. Isso a maioria não conhece. Naquela mesa grande? Mesa grande, mesa oficial. Sim. Para a disputa de campeonatos brasileiros e estaduais. Eu resgatei realmente a sinuca, começando no Country Club. Daí fundaram uma outra associação. Eu fui convidado para realmente fazer praticar esse esporte, a sinuca realmente, que ninguém conhecia. Eu tinha um amigo que era da Receita Federal, que era auditor da Receita, Cláudio, foi meu colega de viagem, era um apaixonado pela sinuca, e ele só gostava de sinuca, e eu também. E ele viu que eu tinha certa habilidade, e nós começamos a treinar juntos e disputamos o Campeonato Paranense fora. Isso nós fizemos mais ou menos 10 anos.
Vocês chegaram a ganhar algum troféu? Sim, no campeonato individual nós chegávamos sempre nos 16 melhores do estado. Agora, em equipe, nós somos vice-campeão em Londrina, pelos Jogos Abertos do Estado do Paraná. Sim. E interclube nós somos bicampeão do estado, disputando por Foz. E vocês tiveram apoio cultural dos órgãos competentes de Foz do Iguaçu? Olha, até 92 sim. E por que depois não? Olha, os motivos eu não sei. O custo era tão pequeno que faltou realmente incentivo. Eles sabiam que a prata da casa, nós tínhamos uma das melhores equipes do estado, só com prata da casa. Sim. O custo era mínimo para nós, para manter 5 ou 6 atletas, que se disputava o campeonato com 5 jogadores e um reserva. Uma equipe pequena e pouco investimento. Quando a gente tinha patrocínio, a gente pegava e viajava, ou às vezes viajava por conta, para disputar individual. Eu e o Cláudio viajávamos junto por nossas dispensas. Sim, e porque hoje não existe ainda apoio? O que está acontecendo? Não tem apoio. A Fundação Cultural realmente não quis mais bancar. Eles sabiam do nosso potencial e não houve interesse nenhum. Mas esse tipo de esporte, ele traz muitos recursos para Foz do Iguaçu também, inclusive pode trazer campeonatos. Claro. E por que não se investe nesse setor esportivo? Eu gostaria realmente de saber porque não há motivo nenhum. Porque se fosse uma equipe que não tivesse representatividade, sim, até eu concordo, mas nós fomos longe, nós éramos reconhecidos no estado inteiro, uma equipe de jovens. Eu era técnico e jogador também, mas a equipe que eu tinha, tem rapazes e jovens lá que disputaram o Campeonato Brasileiro. Eu tinha um moleque que, na verdade, eu ensinei ele a jogar sinuca, ele foi jogar brasileiro 2, 3 vezes com patrocínio, na época da fundação, depois de empresas particulares. E daí o time se desfez em 92 porque não houve interesse em... Mas e hoje existe ainda alguma instituição, vocês têm, vamos dizer, alguma associação dos jogadores de sinuca, algo assim que funcione ainda, que mantenha um corporativismo dessa classe? Não, para o lazer temos, nós fundamos o Clube da Sinuca de Foz, há 3 anos atrás. Aonde esse clube? Hoje nós estamos com a sede dentro do Country Club. Nós fomos convidados para usar as dependências com mesa própria nossa. Sim. Usamos as dependências do country. Jogamos e praticamos a sinuca lá. Mas não disputamos mais campeonato fora porque realmente tem despesas e a gente não pode bancar. Agora, eu particularmente, a sinuca eu sei que é um esporte rendoso, que pode trazer divisas para Foz do Iguaçu. Eu acho que vocês deveriam experimentar uma nova conversação com a Fundação Cultural, com órgãos municipais que possam, talvez, dar um apoio, né, para que levante novamente esse esporte que traz recursos para Foz do Iguaçu. Já visto que nos Jogos Abertos, você aqui recebia os jogadores de um alto nível do Brasil inteiro. Nós tivemos a oportunidade de jogar aqui com o campeão brasileiro, Miguelzinho, que esteve aqui, com o Carioca, que foi campeão paulista, e outros tantos desse Brasil afora. Sim. E, lamentavelmente, nós não temos hoje um local para praticar. Nós praticamos com mesa própria, pagamos mensalidade por utilizar as dependências, somos sócios do clube, mas só assim, não existe um local próprio hoje, com mesas profissionais adequadas, com todo o equipamento que se precisa para você praticar esse esporte que é altamente técnico. Sim, Sr. Nilton, nós vamos agora novamente para o intervalo comercial e voltaremos em seguida com o terceiro e último bloco do programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco. Hoje entrevistando o funcionário público aposentado, senhor Nilton Silva da Cunha. Seu Nilton, o senhor estava falando no último bloco sobre o seu trabalho na sinuca. O senhor chegou a ser técnico da seleção de sinuca até 2002, foi isso? Correto, Heitor. Desde 92, nos Jogos Abertos de Toledo, eu consegui montar uma equipe em Foz para representar o município durante 10 anos. Certo. Sempre procurando melhor, e sempre procurando a prata da casa. Uma das equipes, poucas equipes que mantinha sempre realmente só jogadores daqui. Sim. E de bom nível, que gostaram realmente de praticar, que é um esporte realmente ótimo para tudo. Sim. Ele é perfeito, você tem que ter concentração total e tem que gostar realmente. Haja visto que eu saía do trabalho para ir treinar essa equipe, ou treinar junto com a equipe,
nós treinávamos 4 horas diárias, sem intervalo nenhum. Sim, depois do trabalho. Depois do trabalho. Um exemplo, encerramento das 18 horas até as 22 horas. Sim, era uma diversão. Era uma diversão, cansativo, mas higiene mental total. Higiene mental, né? Saía do desgaste dos papéis e partia para uma diversão que você tinha que se concentrar realmente. E falando em diversão, como que era a diversão na rua Mirante Barroso? Na época em que vocês iam ali para se divertir realmente? Na verdade, pouca diversão existia. Sim. Se quisesse ir a alguma festa, só tinha baile. E mesmo aqui nos clubes também ainda não funcionava muito bem. A gente ia em outras regiões, chegamos a ir a Santa Teresinha e dançar, era a única diversão assim. Ali no Almirante eu tinha o Ernesto Keller e o irmão dele, o Walter, eles tinham um Fordinho 29, e eles colocavam uma madeira atrás para peso e sentavam mais 2. Às vezes a gente subia de ré ali, porque era liso demais. Porque não subia sem peso? Não, sem peso não subia de jeito nenhum. Era difícil. É ali onde é hoje, acho que o São Rafael, até por ali, naquela região. Sim. Era difícil. O carro tinha um motor muito fraco? Não subia mesmo, porque a subida é bem íngreme mesmo e se tivesse liso, sem chance. Uhum. E às vezes a gente até empurrava mais. E vocês se divertiam com isso? Nós se divertíamos e íamos para o baile assim mesmo. Empurrando o carro, subindo. Tranquilamente, era o que tínhamos disponível na época. A única diversão ali... A única diversão. E depois o futebol para quem gostava, né? Certo. Gostaria que o senhor falasse um pouco também, já que nós estamos falando de esportes, sobre as Olimpíadas dos Profissionais Liberais. O que era essa Olimpíada? Na verdade, essa Olimpíada, os profissionais liberais de Foz acharam uma maneira de congraçar, reunir. Congraçamento. Reunir as pessoas, aqueles amigos conhecidos de outras profissões. Por exemplo, advogados, médicos, engenheiros, contadores e assim por diante. Aí, criar essa Olimpíada, o IP Clube bancava, não é que bancava, ele cedia as instalações, sempre foram feitos lá, há alguns anos. IP Clube, que clube era esse? Lá na Vila B. Na Vila B? De Itaipu ali. E tinha diversas modalidades? Tinha diversas modalidades. Participava de salão, participava de tudo. Salão, futebol de campo, suíço, sinuca, tênis de mesa, tênis de quadra. Baralho também participava, jogava um canastro, truco, dama, várias modalidades. Em que período mais ou menos? Olha, uns 7, 8 anos atrás. Sim. E faz 2 anos que eu sei que não tem mais essa Olimpíada também. E por que acabou, você está sabendo? Olha, não sei não, Heitor, a gente não tem assim contato, encontra alguns amigos às vezes. Acho que houve desinteresse do pessoal, não sei o motivo, que na verdade teria que crescer, entrar outros, colocar outros profissionais liberais, aumentar, esse seria o ideal. Avaliando assim, que teve 8 anos de sucesso ali, porque a gente tem que saber o porquê. Isso aí, dá até para investigar, isso é interessante, porque se resgatar isso aí, era excepcional. É outro local para você sentir vontade de bater um papo com os amigos e fazer um encerramento, entendeu? Com um jantarzinho, uma festinha. Um happy hour, uma diversão no fim de semana. Algo parecido com isso. Era o ideal. E a gente sempre encerrava com um jantar dançante. Era excepcional. Era muito bom. Mas ninguém, a não ser o IP, se manifestou. Os outros clubes nunca chamaram ninguém para fazer esse evento. E hoje não tem mais. Seu Nilton, existe uma sala de lazer com o seu nome ali na SERP. Eu gostaria de saber por que foi dado seu nome, tá? E quem tomou essa iniciativa? A iniciativa foi do presidente atual da SERP, o Sodré, que eu ainda estava nativa e ele quis me homenagear pelo que eu fiz no serviço público e mais pelo esporte, que ele sabia que eu sempre gostei do esporte e de várias modalidades que eu praticava, porque eu joguei tênis de mesa também. Eu fui campeão em Foz, individual, e jogava futebol de salão, suíça, jogava tudo e sempre estava disponível para atender qualquer equipe que quisesse que eu desse um auxílio técnico. Eu conhecia um pouquinho e mais lá tinha sinuca, então ele achou que me homenageava colocando uma sala com o meu nome. E eu aceitei, evidentemente, e agradeço até hoje por essa lembrança.
Independente dessa homenagem, você, como um desportista, você se sente valorizado em Foz do Iguaçu? Olha, devo a Foz tudo. Aqui cheguei, fui acolhido, trabalhei, constituí a minha família, que é minha esposa, e 3 filhos. 2 moças e um rapaz que, lamentavelmente, nós perdemos. Esse seu filho sofreu um acidente muito grave. O que aconteceu? Foi acidente de carro. Eu não estava em Foz, eu tinha ido... Foi aqui em Foz mesmo? Foi aqui em Foz mesmo. Sim. Ele era funcionário já da Infraero, concursado. Estava no último ano de faculdade, comércio exterior, na Unioeste. Uhum. E, lamentavelmente... Como era o nome dele? Nedilton. Nédio? Nedilton. Nedilton. Esse é o nome dele. Sim. Tem a minha esposa Cida e 2 filhas. O nome delas? Uma é Janaína, é fonoaudióloga, e a outra é Kelsilene e é dentista. E trabalham aqui em Foz do Iguaçu? Radicados aqui, casados aqui, e já tenho um neto. Sim. Felizmente. Estou feliz da vida. Isso é bom. O senhor faz 5 anos que o senhor se aposentou. O senhor poderia traçar uma avaliação do seu tempo de trabalho e esses 5 anos, o que mudou na sua vida agora? Bem, eu comecei a pensar em mim após cumprir a minha missão no serviço público. E, com toda a honra. Sim. Tenho certeza absoluta que quem me conhece sabe o que eu fiz realmente lá. Fiz pensando no bem-estar da população. E, evidentemente, cuidando dos meus interesses também. E a sua vida melhorou bastante também depois que saiu, está pensando mais em si. Na verdade, na época eu me dedicava de corpo e alma e eu me desgastei um pouco, tive problemas de saúde e era hora de eu deixar o serviço público. E eu fiz bem. Hoje eu trabalho como voluntário em assistência. Sim. E estou à disposição para qualquer. Se alguém me chamar na prefeitura, mesmo assim, realmente, depois de aposentado, várias vezes eu retornei para mostrar alguma coisa que eu sabia, se alguém queria conhecer. E isso é gratificante. E para encerrar o programa, o que o senhor deixaria de mensagem aos Barnabés, os funcionários públicos que trabalham hoje? O que o senhor gostaria de falar a eles, já que o senhor teve esses 35 anos de experiência e deve ter uma bagagem de conhecimento muito grande em relação à administração pública? Eu gostaria de deixar uma mensagem da seguinte forma: trabalhem, sejam honestos, cuidem bem do que vocês fazem, que vocês vão ser felizes. Isso é o melhor que tem para um funcionário. Não importa quem vá administrar, ele trabalhando certinho, não tem nenhum problema. Tá bom, agradecemos a sua presença em nosso programa, tá? Foi uma parte da história que aqui está resgatado. O programa 40 Minutos termina aqui e lembrando que ele é reprisado durante a semana. Muito obrigado.